Olá, eu sou o professor Ângelo Cortelazzo. Essa é a aula número 4 da disciplina de Células e Tecidos do curso de Licenciatura em Biologia da Univesp. O tema hoje é o estudo das células e microscopia. Vamos ver então. Inicialmente eu coloquei aqui a escala métrica para a gente recordar um pouquinho. E se vocês se lembram, o metro tem submúltiplos da unidade, múltiplos da unidade, né? Eu coloquei aqui os principais. E esses prefixos, né? Quilo significa 10 ao cubo, ou 1000. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros, assim como 1 milímetro, ou 1 milímetro, tem a milésima parte, né, do metro. O prefixo micro é a milionésima parte, o prefixo nano é a bilionésima parte e o prefixo pico a trilionésima parte. Na escala métrica também é comum o pessoal utilizar uma outra medida, que é o angstrom, que é o décimo do nanômetro. Então, se eu quiser transformar uma unidade na outra, uma medida na outra, eu, subindo os degraus, eu vou dividindo por 10. Então, por exemplo, 100 micrômetros tem 10,101 milímetros. Se eu descer a escadinha, eu vou multiplicando por 10. 1 metro tem 10, 100, 1000 milímetros, tá? Então, 150 nanômetros tem 0,15 milímetros. 0,1 milímetro tem 100 micrômetros. 0,2 milímetros, 200 mil nanômetros. Vejam, essa escala vocês devem estar bastante habituados a trabalhar, mas deixo aqui como exercício para vocês treinarem um pouquinho a fazer essas conversões, são bastante importantes. Por quê? Porque, na verdade, usei aqui os slides já usados na disciplina de Biologia Geral. A célula animal e a célula vegetal, elas têm medidas que são aproximadamente de 10 a 25 micrômetros no caso da célula animal e de 20 a 50 micrômetros na célula vegetal. Além disso, as organelas do interior celular, né, e os organismos procariotos, como bactérias, por exemplo, têm medidas também dessa faixa de escala. Então, os núcleos das células, por exemplo, em geral, têm entre 5 e 10 micrômetros de diâmetro. Os cloroplastos têm normalmente de 2 a 6 micrômetros, porque eles são organelas, mais alongadas. Uma mitocôndria de meio a 1 micrômetro de menor diâmetro e de 1,5 até 8 micrômetros de comprimento. Medidas muito parecidas a uma bactéria, Escherichia coli, que está aqui, por exemplo, que tem aí as bactérias em geral de 1 a 5 micrômetros de tamanho. Há coisas menores, né? Então, por exemplo, algumas moléculas e estruturas celulares têm medidas ainda menores. Por exemplo, uma molécula de água é menor que 0,2 nanômetros. Um aminoácido, em média, tem 0,8 nanômetros. O DNA, né, na sua dupla hélice, tem 2,4 nanômetros, mas o comprimento pode chegar a mais de 1 metro de extensão. Uma hemoglobina tem 6, 6,5 nanômetros. Então vejam que eu utilizo essas medidas, aqui uma biomembrana formada só de lipídios, né, porção polar, apolar, apolar, polar, 6 nanômetros de espessura aproximadamente. Um ribossomo, 25 nanômetros de diâmetro, que é mais ou menos isodiamétrico aqui na sua estrutura, quando a subunidade maior e menor estão juntas. Então notem que as dimensões das células e das organelas celulares são dimensões da faixa de micro ou nanômetro, tá? E o que isso significa? Significa que as células estão nessa faixa da escala métrica, as organelas mais ou menos nessa faixa, né, nanômetro, micrômetro, as macromoléculas que nós vimos aí nas aulas anteriores na ordem de nanômetro e os átomos em geral na ordem de angstrom ou de décimo de nanômetro. E nós enxergamos e resolvemos os objetos maiores que 0,2, 0,1 milímetros. O que é resolver os objetos? É eu conseguir distinguir dois pontos como dois pontos, e para que eu faça isso, esses dois pontos têm que ter 0,1, 0,2 milímetros ou mais, senão eu enxergo uma coisa só. Esse poder de resolução, né, é então definido como a menor dimensão em que eu consigo distinguir dois pontos como dois pontos. Vejam esse exemplo aqui. Aqui parece que eu tenho um retângulo, né, com as bordas um pouco trabalhadas, né?
Aqui eu tenho algo parecido com alguma coisa meio ampulheta, um objeto meio arredondado. Se eu fizer a ampliação dessas imagens, olha o que acontece. Isso aqui, na verdade, não é um retângulo. São 3 retângulos próximos uns dos outros, mas que eu não consigo resolver como 3 aqui com esse aumento, e nesse aumento eu consigo distinguir. Não é um único retângulo, são 3 retângulos. Por que eu consigo distinguir aqui mais coisas do que aqui? Porque eu aumentei, quando eu aumentei a imagem, aumentei o poder de resolução para resolver essa imagem. Né? Aqui eu não resolvo, aqui eu resolvo. Aqui eu não resolvo, aqui eu vejo que são 2 círculos, né, sobrepostos. Ok? Para cálculo aí aproximado, o poder de resolução do olho humano é, então, em torno de 0,25. A gente enxerga coisas maiores do que isso e distingue 2 coisas maiores do que isso. Do microscópio de luz é 0,25 micrômetros, quer dizer, 1000 vezes maior. E do microscópio eletrônico é 1000 vezes maior do que o microscópio de luz, chegando aí a 0,25, 0,3 nanômetros como poder de resolução. Isso é muito importante para a gente, porque nós vamos trabalhar nessa faixa aqui, que é a faixa das células e das organelas. Outra coisa que o aumento provoca é uma redução do campo que eu consigo visualizar. Né? Então, veja, eu fotografei aqui o teclado de uma calculadora, né? E fiz um aumento de 5,6 vezes uma outra imagem, só que 5,6 vezes maior, e obtive esse resultado aqui. É claro que eu estou enxergando isso aqui 5 vezes maior, mas eu já não enxergo mais todo o campo que eu enxergava com esse aumento aqui. Eu enxergo muito menos coisa, mas muito maior. Né? Eu diminuo, então, o campo visualizado, e o legal é que eu diminuo proporcionalmente, inversamente, claro, ao aumento concedido. Então, eu sei que aqui tem 7 centímetros, esse aumento vai provocar aqui uma visão de 1,25 centímetros. E se eu dividir 7 por 1,25, eu obtenho 5,6, que é exatamente o aumento que eu provoquei para fazer essa nova imagem. Ok? O microscópio de luz, né, ou microscópio fotônico, que trabalha com a luz ou fótons, né, que muita gente fala microscópio óptico, mas a gente sempre olha os microscópios oticamente, né, mesmo o eletrônico. Então, a formação da imagem é por conta da luz aqui e por conta de elétrons no microscópio eletrônico. Ele é formado, então, por uma base, né? Essa base dá sustentação a todo o aparato do aparelho, uma estativa, que é quase uma estrutura na qual eu pego o cangote do microscópio, né? Eu transporto o microscópio pegando por aqui. Tem também uma fonte de luz. Eu não consigo ver imagem se eu não tiver uma fonte de luz para iluminar esse objeto, para formar a imagem. Além da fonte de luz, a ocular, que é a lente que eu olho, eu vou visualizar o material por aqui. O canhão, que é um tubo que une a ocular ao outro conjunto de lentes, que está preso numa estrutura chamada revólver, né? E o revólver tem 4, normalmente, objetivas com diferentes tamanhos, que dão diferentes aumentos, e esses aumentos, então, são importantes para eu conseguir formar uma imagem do objeto, que é colocada aqui, numa lâmina, sobre uma estrutura que eu chamo de platina. A lâmina, então, fica aqui, ela é furada, obviamente, para a luz poder atravessar. Né? Tem aqui um carrinho, que é chamado chariot, né? O chariot, que move esse material para frente, para trás, para o lado esquerdo, para o lado direito. Tem também um botão aqui que sobe e desce essa platina para focalizar o material. Então, é o botão macrométrico, que sobe bastante, ou micrométrico, que dá o ajuste mais fino. E depois, aqui abaixo da platina, uma série de lentes, condensadora, alguns filtros, lente frontal, que ajudam a concentrar a luz que sai da fonte de luz e atinge o objeto para poder formar a imagem. Em termos mais físicos, lembrando um pouquinho da nossa ótica geométrica lá do colégio, eu tenho a luz, então, eu estou aqui observando um objeto, e essa luz ela está alinhada no eixo óptico, né, do microscópio, está todo alinhado, e eu tenho nesse eixo óptico, eu coloco o objeto, o corpo que eu quero analisar, e eu vou ter 2 lentes de aumento, a objetiva e a ocular. Ambas, obviamente, têm um foco, né? E se vocês se lembram da ótica geométrica,
Quando a luz atravessa um corpo e incide paralelamente ao eixo óptico, a refração se dá com os raios passando pelo foco da lente. É o que acontece aqui. Luz chega, passa pelo foco e refrata. Quando a luz que bate numa lente incide justamente no eixo óptico da lente, no centro óptico da lente, não há desvio na refração. Então os raios passam diretamente. O encontro desses raios aqui, claro que o corpo é transparente, vai passar por todos os locais essa luz, e eu vou ter então a formação da imagem no encontro dos raios aqui. Tá? Vejam que essa imagem ela é maior, né, ela é ampliada com relação ao objeto que eu estava analisando, ela é invertida porque a pontinha da seta estava aqui, ó, e os raios de luz que estavam aqui são juntados aqui. E ela é real porque a imagem é formada do outro lado da lente com relação ao objeto. Mas eu tenho uma outra lente no microscópio que vai continuar produzindo o aumento desse equipamento, né? Uma lente dupla, né? Agora, então, a imagem formada pela objetiva funciona como objeto para essa nova lente. E, de novo, os raios que incidem paralelo refratam passando pelo foco. Os raios que incidem no eixo óptico não sofrem desvio. E agora eu percebo como esse objeto foi formado, essa imagem, perdão, foi formada entre o foco e a lente, a imagem não vai ser real. Ela vai ser formada atrás da lente, no mesmo lado do objeto, no caso aqui a imagem, e o encontro, então, desses pontos é que vai produzir a nova imagem. De novo, uma imagem ampliada, só que agora direita, porque está na mesma posição do objeto, e uma imagem virtual, porque é formada, então, do mesmo lado que o objeto. O cálculo do aumento final que eu obtive é feito a partir do aumento que a objetiva produz, multiplicado pelo aumento que a ocular produz. Normalmente as oculares aumentam 10 vezes, a objetiva, a panorâmica 2, 3 vezes, depois eu tenho objetivas de 10 vezes, 40 vezes, 100 vezes. Então eu posso chegar a aumentos superiores a 1000 vezes num microscópio de luz mais sofisticado. Bom, como é que a imagem é formada então? Eu preciso, primeiro, de luz. Preciso também que a luz atravesse o objeto que está na platina. E preciso que haja interação da luz com o objeto para que haja índice de refração diferenciado que possibilite que eu distinga o objeto do vidro, né? É assim que se forma uma imagem. Os índices de refração das organelas celulares é muito próximo ao do vidro. Então, normalmente, a imagem de uma célula apenas baseada nesse princípio ela é muito pouco nítida, muito pouco interessante. E aí o que a gente faz? A gente usa corantes. Corantes que vão ser específicos e vão se ligar às estruturas. E com isso eu vou poder ver as células de maneira colorida, exceto, obviamente, aquelas células que já têm organelas que são coloridas, como cloroplastos ou outros cromoplastos, por exemplo. Há corantes específicos para uma série de componentes celulares, e aqui eu coloquei alguns exemplos. Vejam aqui uma célula vegetal, né? Isso é um tricoma de uma folha, e aqui eu usei um corante que interage com ácidos nucleicos, DNA e RNA. Por isso, eu tenho núcleo coradinho, eu tenho nucleolo corado por conta do RNA e tenho conteúdo citoplasmático, né, de ribossomos, de RNA mensageiro, etc., também corado. Tá? Essa outra micrografia é um corte de uma semente de feijão e eu tenho, então, usei um corante para polissacarídeo. Então, o que esse corante está mostrando? A parede celular, por conta da celulose, e os grãos de amido que estão presentes na célula. Tá? Aqui, um método de prata para identificação específica de nucleolo, né? E eu posso ver, então, aqui os nucleolos mais castanho escuros e os núcleos mais castanho claros, as paredes também. E eu posso distinguir células com um único nucleolo, né, mononucleoladas, ou células que têm várias regiões organizadoras do nucleolo, vocês vão ver isso nas aulas sobre nucleolo, e, portanto, expressam vários nucleolos por núcleo. Aqui eu tenho uma célula corada, uma pontinha de raiz corada para DNA.
Então eu vejo os cromossomos, eu vejo os núcleos por conta do DNA nuclear, e aqui é uma pontinha de raiz, então ela está em crescimento, então tem muita célula em divisão. Tá, aqui tem os cromossomos numa metáfase, vocês vão ver isso quando virem divisão celular. Aqui uma telófase, vão ver isso também. E aqui duas células em intérfase. Como o nucleolo tem pouco DNA, ele está mais clarinho aqui. A gente fala que é imagem negativa, mas esse corante é específico para DNA, por isso somente os núcleos estão corados. E finalmente aqui um corte de superfície de folha, onde eu vejo estômatos, né? Eu vejo aqui as células guarda, aqui o ostíolo, né? O buraco por onde as células transpiram, por onde as folhas, perdão, transpiram. E aqui dá para ver levemente uma tonalidade mais esverdeada que é referente aos cloroplastos. Nesse caso não houve nenhuma coloração. Aqui, outros tipos celulares, aqui sangue humano, as hemácias não têm núcleo, né? Aqui um leucócito, hemácia também chamada eritrócito, né, glóbulo vermelho, e leucócito, glóbulo branco. Aqui um leucócito que é nucleado. E aqui célula de sangue de galinha. O sangue de ave tem núcleo, e aqui os núcleos corados mais claros, né, e os citoplasmas mais escuros. Mamífero não tem núcleo, são hemácias anucleadas. Aqui outros tipos celulares e células humanas, né? Neurônios, células musculares, células de epitélio, células, os leucócitos, né? Células de reprodução, espermatozoide, óvulo, que vocês verão então ao longo da disciplina e percebem que os tipos celulares são bastante diversos, a morfologia é bastante diferente e isso é que dá a riqueza da interação e a funcionalidade dessas células para formar, como falamos anteriormente, os tecidos, os órgãos, os organismos de forma geral. Tá? Aqui uma imagem de microscopia eletrônica, aqui um belíssimo núcleo de uma célula, vejam aqui o envoltório nuclear, que antigamente chamava carioteca, aqui o nucleolo, aqui vacúolos, é uma célula jovem, tem vários pequenos vacúolos, aqui a parede celular, uma mitocôndria fraquinha ainda, pouco corada, aqui uma outra célula vegetal de folha, aqui dois cloroplastos, um pedacinho deles, né? Aqui um peroxissomo com um cristalóide no seu interior, uma mitocôndria pega transversalmente, então dá para ver aqui o interior com algumas membranas também. Aqui uma parede celular de uma célula e de outra, mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. E assim eu consigo fazer então o estudo das células a partir dessas imagens e micrografias de luz ou eletrônicas. Eu queria propor um exercício baseado nas dimensões das organelas. Se a gente tiver uma mitocôndria, por exemplo, que tem 1,5 por meio micrômetro, e eu disser, se essa mitocôndria fosse um feijão, como é que seria o cloroplasto dessa célula? Bom, pela relação de tamanho mitocôndria-cloroplasto, o cloroplasto devia ter 5,5 centímetros. Se um ribossomo fosse uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de ping-pong tem 40 milímetros, como é que seria uma mitocôndria? Ela teria 80 centímetros de tamanho para manter a proporção. Por que eu falo isso? É muito comum nas escolas os alunos fazerem uma célula. Aí eles pegam um aquário, colocam gelatina dentro e colocam um monte de coisa dentro, né? Feijão, macarrão, bolinha de isopor, e esquecem, apesar disso ser interessante, porque eles acabam colocando as organelas celulares, eles não respeitam a proporção de tamanho entre essas organelas. Então percebam, um ribossomo, bolinha de ping-pong, mitocôndria 80 centímetros. Olhem o que aconteceria se um ribossomo fosse uma bolinha de ping-pong, qual seria o tamanho da célula? A célula teria 32 metros de diâmetro. Tá? Então uma bolinha de ping-pong, 32 metros de diâmetro, são 3 salas de aula de diâmetro. É enorme a diferença, né? Vejam também um ribossomo sendo uma ervilha, meio centímetro mais ou menos de diâmetro. Se o ribossomo fosse uma ervilha, o núcleo de uma célula teria mais ou menos 10 metros de diâmetro. E o citoplasma, a célula inteira, 20 metros se fosse uma célula animal, ou 50 metros se fosse uma célula vegetal. Tá? Então notem que é extremamente importante vocês exercitarem um pouco essas dimensões para ter uma noção mais precisa das proporções das organelas na formação das células. Eu paro por aqui, espero que vocês exercitem bastante, transformando, né, uma organela em objetos mais
palpáveis para vocês terem, então, essa melhor ideia das proporções que ocorrem nas células de forma geral. Muito obrigado.